está aqui sendo usado para trazer a palavra do Senhor a todos vocês. A mensagem que eu tenho essa noite é algo que o Senhor vem falando comigo já há algum bom tempo já, mais ou menos uns 2 anos, desde que a gente passou lá em casa por situações, por lutas e provações, e eu busquei diante do Senhor respostas, busquei realmente a face dele, busquei a presença dele, e desde então, quase de 2 anos para cá, quase tudo aquilo que eu venho estudando, aquilo que eu venho orando, aquilo que eu venho buscando de respostas em Deus, vem sempre apontando para isso. Vem sempre apontando para isso. E é algo que eu tenho sentido que precisa ser falado mais, principalmente esclarecido, porque existe muito barulho, principalmente na internet, em alguns tipos de ambientes onde às vezes faz a gente até querer distância, muitas vezes, desse tipo de coisa. Mas o título da mensagem de hoje é Mas recebereis poder. Esse é o título da mensagem. Mas recebereis poder. E se alguns de vocês estão conseguindo relacionar com Atos 1:8, é exatamente esse é o texto que eu vou utilizar. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de Atos, no primeiro capítulo, Atos 1, versículo 8. Primeiro livro de Atos, Atos 1, capítulo, no versículo 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos inclinar as nossas cabeças, vamos orar, clamar ao Senhor, realmente que Ele fale aos nossos corações essa noite. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite, Pai. Por podermos estarmos aqui reunidos como Tua igreja, Senhor. Por podermos ter tão fácil acesso à Tua palavra, Senhor. Por podermos ter a liberdade de estarmos reunidos aqui, cantando louvores a Ti, buscando a Tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque isso tudo é por mérito de Ti, Jesus. Nós queremos nos colocar aqui realmente como igreja unida e clamar a Ti pela Tua presença aqui essa noite, Pai. Pelo Teu toque, Senhor. Que não sejam apenas meras palavras, Pai, que não sejam apenas coisas ditas, palavras lançadas ao vento, Senhor, mas que a Tua palavra essa noite encontre solo fértil dos nossos corações, Pai. Tira dos nossos corações a erva daninha, Senhor, as pedras, afasta, Senhor Jesus, toda a intenção do inimigo, Senhor, de roubar essa semente, Pai. Mas que ela possa realmente cair no solo fértil e gerar frutos de mudança na nossa vida, Senhor. Nós clamamos a Ti, Pai, pelo Teu toque personalizado, Senhor. Que enquanto a Tua palavra for pregada, Deus, que o Senhor traga a cada um de nós a aplicação personalizada na vida de cada um, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós não temos nenhuma outra fonte, Senhor. Nós não podemos cavar poços secos, Senhor. Tu és a única fonte de água viva, Senhor. Vem nesse lugar essa noite, Pai. Vem com a Tua presença aqui nesse lugar essa noite, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor. Tu és a nossa esperança, Pai. Tu és quem realmente transforma as nossas vidas, Deus. Vem nesse lugar. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Amém? Quando a gente fala, né, sobre receberão poder quando descer o Espírito Santo, a gente lembra também que João Batista falou sobre isso. Vocês não precisam abrir, provavelmente vai estar ali na tela, mas em Mateus 3:11, em Mateus 3:11 fala assim, João fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Agora, eu gostaria de pontuar uma coisa que às vezes gera confusão. Eu confesso que até eu, quando era adolescente, mais novo, até eu me confundia com isso. Porque às vezes eu lia essa passagem, eu era adolescente, criança, eu lia essa passagem e pensava, peraí, mas se eu preciso receber um batismo do Espírito Santo, então quer dizer que eu ainda não tenho o Espírito Santo? Ele ainda não habita em mim?
E isso é uma coisa que a gente precisa definir, a diferença entre o Espírito Santo habitar em nós e a gente receber um batismo do Espírito Santo. Eu vou ler alguns trechos com vocês. Gostaria que vocês prestem bem atenção. Em 1 Coríntios 3,16, o apóstolo Paulo fala assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo diz que nós somos santuários do Espírito Santo e ele habita em nós. Amém? Ainda em Efésios 2:22, Paulo fala: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo está afirmando novamente que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Isso é a palavra. Deus habita em nós por meio do seu Espírito. Amém? Ainda em Efésios, um capítulo antes ali, Efésios 1:13. Efésios 1:13, ele fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, Santo Espírito da promessa. E aqui ele afirma mais uma vez que quem realmente ouviu o evangelho e quem creu em Cristo Jesus foi selado com o Espírito Santo. Ele é bem claro e sucinto. Quem ouviu o evangelho e creu em Cristo Jesus foi selado com o Espírito Santo. Amém? E ainda, por último, em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E aqui é a prova final. Se nós somos do Senhor, o Espírito Santo habita em nós. E se o Espírito Santo não habita em alguém, esse alguém não é do Senhor ainda. Então, meu querido, se você ouviu o Evangelho e se você crê em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em você. Amém? O Espírito Santo habita em você. E às vezes a gente pode pensar assim, ok, Lucas, isso tudo começou a partir do Pentecostes, né? Onde Jesus prometeu que derramaria o seu Santo Espírito, então veio o Pentecostes e a partir dali, então, todo mundo que creu passou a ter o Espírito Santo. Mas se a gente olha para João 20:22, quando Jesus já tinha ressuscitado, e ele ainda passou mais aquele período ainda aparecendo para os discípulos, dando algumas instruções, e um dos últimos momentos, ali no versículo 21 ainda, ele fala assim, novamente Jesus disse: paz seja com vocês, como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, olha só, prestem atenção, depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ok. A palavra não nos diz que eles receberiam mais tarde, ou que eles deveriam esperar. A palavra diz: recebam o Espírito Santo. Por essa palavra eu sou levado aqui que eles receberam o Espírito Santo naquela hora. Amém? Os discípulos receberam o Espírito Santo. A palavra diz: depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Mas aí logo então que a gente termina de ler os evangelhos, a gente vai para Atos. E aí então Jesus está prestes a ascender aos céus e ele dá uma última instrução aos discípulos para que eles fiquem em Jerusalém e esperem descer sobre eles o poder do Espírito Santo. Está em Atos 1:4, eu vou ler. Vocês podem abrir na Bíblia de vocês. Atos 1:4. Atos 1, versículo 4. É o mesmo texto que a gente leu antes, é só uns versículos anteriores. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. No versículo 5. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, esse é o tempo que vai se restaurar o reino de Israel? No versículo 7, ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Versículo 8, mas recebereis poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus já havia soprado sobre eles o Espírito Santo. E agora ele dava uma nova instrução, para que eles aguardassem, para que de novo eles fossem batizados com o Espírito Santo, com poder. Isso me faz pensar que a habitação do Espírito Santo e receber o batismo do Espírito Santo são duas coisas distintas. Se a gente avança uns capítulos para frente, prestem atenção, se a gente avança uns capítulos para frente, ali em Atos 8, versículo 12. Eu sei que eu estou lendo bastante textos, mas é bom que a gente tenha base daquilo que a gente crê. Atos 8, versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Presta atenção, versículo 16. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui a gente tem outra evidência de pessoas que receberam a Cristo, ouviram o Evangelho, creram no Senhor Jesus, foram batizados nas águas. E os apóstolos ainda perceberam que eles ainda não haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Mas é isso que às vezes gera um pouco de discussão em muitas vertentes cristãs sobre o que é realmente o batismo no Espírito Santo. O que é o poder do Espírito Santo? O que ele faz nas nossas vidas? Será que a intenção de Deus é apenas que a gente fosse cheio de poder para operar sinais, milagres? Ou para falar em línguas? Será que é só para isso que o Espírito Santo vem sobre nós? Eu acredito do fundo do meu coração que a chave para a gente entender o batismo do Espírito Santo, porque ele já habita em nós, mas a chave para a gente entender o que é o batismo do Espírito Santo é justamente o primeiro versículo que a gente leu de Atos 1:8, que é receber poder, um revestimento do Espírito Santo. E eu gostaria agora de dar um exemplo muito claro para vocês do que é esse poder, de que tipo de poder a gente está falando. E isso é algo que o Senhor falou comigo há pouco mais de um mês atrás, entre também lutas pessoais e respostas que eu estava buscando no Senhor, e Ele me levou a entender isso. E isso para mim foi muito precioso, e naquela hora eu senti que esse também deveria ser a próxima mensagem. E eu gostaria que a gente olhasse atentamente agora o comportamento dos discípulos enquanto eles andavam com Jesus. Vocês não precisam abrir, eu só vou citar, mas, por exemplo, em Marcos 9:33, os discípulos ficavam discutindo entre eles qual deles era o maior dentre eles. Tanto que quando eles chegaram em Cafarnaum, Jesus ainda falou: do que vocês estavam discutindo no meio do caminho? E eles ficaram quietos, porque eles sabiam que eles estavam discutindo entre eles qual deles era o maior no reino. Se a gente olha para Lucas 9:51, os discípulos tinham partido num barco, eles não tinham levado pão, e Jesus fala: cuidem com o fermento dos fariseus, dos saduceus. E os discípulos começam a falar entre eles: será que é porque a gente esqueceu de levar o pão? E Jesus fala: homens de pequena fé. Ele repreende eles. Se a gente olha Mateus 16, se a gente olha, isso que eu acabei de falar agora foi Mateus 16, vocês me perdoem. Em Lucas 9:51, antes, quando eles estavam indo em direção a Jerusalém, eles tinham que passar por
por Samaria, só que Samaria não quis receber eles, porque eles estavam indo em direção a Jerusalém. E Tiago e João então chegam para Jesus e dizem: você quer que a gente clame fogo do céu para que caia sobre os samaritanos e consuma eles todos? E Jesus repreende eles mais uma vez, pela atitude deles. Se a gente olha Mateus 17 e 20, por exemplo, os discípulos não conseguem expulsar o demônio de um menino. Mas Jesus expulsa, e os discípulos perguntam por que a gente não conseguiu expulsar. E Jesus novamente repreende eles pela segunda vez: homens de pequena fé. E aí então a gente chega em Mateus 14, por exemplo, versículo 33, quando Jesus anda sobre as águas. E Pedro vê Jesus andando sobre as águas e pede para ir ter com ele. E ele começa a andar no começo. Mas aí então logo ele percebe que ele está em mar aberto, ele começa a ficar com medo e ele afunda. E Jesus novamente fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? É a terceira vez que Jesus chama a atenção, repreende os discípulos por terem pouca fé. E em Marcos 14:50, a gente vê os discípulos fugindo e abandonando Jesus. E ainda em Mateus 28, a gente viu Pedro negando Jesus. É a primeira vez que ele nega Jesus. Guardem bem essa informação. A primeira vez que ele nega Jesus, ele nega diante de uma menina. A tradição diz que a mulher que interroga ele, na verdade não era uma mulher, era uma adolescente, tipo a minha filha. E ele tem vergonha de admitir que andava com Jesus e nega a Jesus diante de uma menina, uma garota. E depois que Jesus ressuscita, ali em Mateus 28:16, né, Jesus chama eles até o monte na Galileia, e a palavra diz que eles vão até o monte e adoram, mas a palavra diz que alguns deles ainda duvidavam. Alguns deles ainda tinham dúvidas no coração, se aquele realmente ainda era o Messias ressurreto. Qual é o propósito da gente analisar o comportamento deles? Talvez alguns pensam que os discípulos foram o que foram porque eles andaram com Jesus. Se a gente for parar para pensar, esses foram os homens que Jesus chamou para transformar o mundo. E talvez por muito tempo eu também pensei isso. Pensei que eles se tornaram depois os apóstolos, fizeram tudo o que fizeram, foram os patriarcas da igreja, começaram todo o trabalho porque eles andaram com Jesus, porque estavam perto de Jesus. Mas se a gente para analisar, mesmo depois da ressurreição de Jesus, um dos maiores milagres que se podia ver naquela época, alguns ainda duvidavam. Mas existiu um evento que parece que virou a chave na vida deles. E esse evento foi justamente o que aconteceu em Atos 2. Se a gente abre a palavra em Atos 2, a gente vê que eles estavam em Jerusalém, esperando há dias, oração, quando de repente veio um vento impetuoso. E chamas começaram a surgir nas cabeças deles, como acima das cabeças deles, e eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. Eles começaram a falar em línguas e idiomas, tanto que estrangeiros que viviam ali em Jerusalém ouviram eles falando e pensavam: olha, eles estão falando os nossos idiomas, como é que isso pode acontecer? E alguns judeus que estavam ali começaram a pensar: até eles devem estar bêbados. E acontece algo extraordinário. Pedro, diante de centenas de judeus que estavam ali acusando eles de estar bêbados, ele levanta a bandeira do Evangelho e defende aquilo que estava acontecendo. E ainda consegue relacionar com Joel. Joel, capítulo 2, fala: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, os jovens terão visões. Não existe explicação racional para aquilo que aconteceu na vida deles. Eles não tiveram um curso, a palavra não diz que eles foram gradativamente começando a ser capacitados, a se tornar pessoas diferentes. Pedro negou Jesus diante de uma menina. E não muito tempo depois ele estava diante de centenas de judeus, levantando a bandeira do Evangelho. E ainda fazendo uma relação do cumprimento daquilo que estava acontecendo. A descida do Espírito Santo sobre eles, ele conseguiu relacionar com o cumprimento da profecia de Joel 2.
Pedro era um pescador, ele não era fariseu, ele não era escriba, ele não era mestre da lei. Não tem explicação racional para o que aconteceu nos discípulos, com a vida deles. Se a gente começa a acompanhar todo o livro de Atos, é uma coisa totalmente diferente. São pessoas totalmente diferentes. São homens totalmente diferentes daquilo que a gente vê antes do Pentecostes, antes do Espírito Santo descer sobre eles. E isso é uma coisa que começou a se tornar claro na minha vida. O poder do Espírito Santo sobre nós é o que nos empodera a viver aquilo que Jesus projetou para nós. Quando a gente analisa o Antigo Testamento, toda a lei que Moisés recebeu, os sacrifícios, tudo aquilo a gente vê que o povo não conseguia guardar, era uma coisa externa, era uma coisa só estética, não era de coração. Mas quando Jesus vem, ele traz uma nova doutrina, ele traz ensinamentos, ele traz instruções. A gente vê nas pregações de Jesus realmente um estilo de vida que ele deseja que a gente viva. Mas o que faz a gente pensar que dessa vez agora a gente vai conseguir? Que talvez a doutrina de Jesus é mais fácil do que era no Antigo Testamento? E é por isso que agora vai dar certo? É por isso que agora todo mundo vai conseguir? Não. O que torna toda essa aliança diferente, o que torna isso tudo diferente, é porque Jesus deixou para nós o poder do Espírito Santo, que nos empodera, que nos respalda, que nos enche de poder para viver aquilo que ele projetou para nós. A gente vê isso claramente na vida dos discípulos. Eles viviam inconstantes. Pedro, no momento, ele é usado, né, pelo Espírito Santo para revelar que Jesus é a pedra angular, né? E faz parecer, nossa, Pedro tá mandando bem, mas logo depois ele já começa a ser usado pelo inimigo. Fala, não, Jesus, você não vai ser crucificado, você não vai morrer. E Jesus ainda fala, afasta-te de mim, aparta-te de mim, Satanás. Uma hora Pedro diz que morreria por Jesus. Pedro diz que morreria por Jesus. E outra hora ele está fugindo, como a gente lê, que todos fugiram. Mas quando a gente olha Pedro no Novo, ali em Atos, depois da descida do Espírito Santo, é totalmente outra pessoa. É totalmente outro homem. Tanto que a tradição diz que ele foi realmente crucificado. Aquilo que ele não conseguiu fazer antes, aquilo que ele teve medo e fugiu e abandonou e negou, ele depois conseguiu. Ele deu a sua vida pelo Evangelho. Ele deu a sua vida por Cristo. E uma das coisas que a gente às vezes não gosta de falar sobre o batismo do Espírito Santo é por causa de muita coisa que se vê por aí. Coisas que se atribuem ao Espírito Santo, mas que não são o Espírito Santo. Só que isso não pode colocar medo no nosso coração. Isso não pode colocar no nosso coração quase uma coisa como assim, buscar poder do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo. Não, vai que eu começo a girar aqui que nem um peão da casa própria, que coisa estranha. É melhor a gente pegar esse negócio todo de batismo do Espírito Santo e buscar o poder do Espírito Santo, vamos botar isso dentro de uma caixinha de sapato, vamos enterrar lá atrás e não vamos falar do assunto. Eu não gosto muito dessas... Eu conheci cristãos que falam, eu não gosto muito de falar sobre isso. A gente não pode deixar que heresias que se fazem lá fora, coisas estranhas e absurdas que são atribuídas ao Espírito Santo, que isso coloque em nós um receio de tipo assim, olha, né, esse negócio de batismo do Espírito Santo é melhor a gente nem conversar, nem falar no assunto. O batismo no Espírito Santo é bíblico. E é o poder de Deus sobre nós, para a gente viver em vitória, vitória sobre o pecado, vitória sobre a carne. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês fossem o mais honestos possíveis. Se vocês analisarem a vida de vocês. Por exemplo,
Paulo, em 1 Coríntios 2,4, ele fala assim: a minha mensagem e a minha pregação não consistem de eu me sinto empoderado pelo Espírito Santo para vencer o pecado, para vencer as obras da carne, para não estar uma hora bem com Deus e outra hora mal consigo ler a Bíblia, mal consigo orar. Se a resposta para essa pergunta for não, qual é a diferença entre nós e os discípulos como eles se encontravam antes do Pentecostes? Uma hora andando sobre as águas, outra hora afundando, uma hora sendo usado pelo Espírito Santo, outra hora sendo usado pelo inimigo. Uma hora sendo usado pelo Senhor, outra hora querendo que caia fogo na vida dos outros. Tendo dificuldade com incredulidade, como Jesus mesmo chamou a atenção deles várias vezes, homens de pequena fé. Que é incredulidade? É extremamente importante que isso seja claro para nós. Deus quer que todos nós sejamos revestidos de poder. E que esse poder não é simplesmente algo estético, realizar simplesmente, né, um comportamento, uma coisa simplesmente por fora. Mas é como realmente o profeta Jeremias falou que Jesus, que através do Espírito Santo, Deus escreveria a lei dele no nosso coração. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui no começo do ano passado, quando eu trouxe uma mensagem chamada 3 votos para 2023. E nessa mensagem eu falei sobre a importância da leitura da palavra, falei sobre a importância do jejum e falei sobre a importância da oração. E quando eu falei sobre a importância do jejum, eu citei uma situação que aconteceu na nossa vida, na minha casa, no meu casamento. E naquela situação, como não era o foco da mensagem, eu não entrei em detalhes. Mas hoje eu gostaria de explicar melhor o que aconteceu. E como isso tudo para mim começou. Deus começou a me chamar a atenção sobre isso. Porque eu sei que muitas pessoas travam lutas, parece que não se acabam nunca. Lutas contra o pecado, lutas contra a carnalidade, lutas simplesmente para conseguir viver a vida cristã normal. Era o período, assim, quase pós-pandemia, a pandemia estava começando a dar trégua, era 2022, final de 2021 para 2022, e eu me lembro que a gente, lá em casa, estava realmente, assim, uma situação muito atribulada, assim. A gente estava muito estressado, muito serviço, e a minha comunicação com a Júlia, minha esposa, era muito ruim. A gente falava um com o outro, mas a gente não se entendia, não se comunicava. As discussões entre a gente estavam aumentando. E eu me lembro que eu comentei isso tudo com vocês no ano passado. E a gente chegou a um ponto que, né, ninguém casa já pensando no dia que vai acabar, né? Casamento é para sempre. Mas eu me lembro que aquela altura do campeonato a gente estava assim, tipo, não sei onde isso vai dar, se continuar desse jeito. E eu me lembro que eu contei para vocês que eu já tinha o hábito de fazer jejuns, mas que eu, por alguma razão eu não tinha mais feito, e que naquela situação específica eu decidi jejuar e só ia entregar o jejum quando o Senhor falasse comigo. Porque eu cresci na igreja e eu ouvi da palavra do Senhor o suficiente para saber que aquilo não era a vida que Deus tinha pra gente. Alguma coisa não estava certa. E o que eu não compartilhei com vocês ano passado, mas que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, é que a palavra justamente que o Senhor me levou foi para Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 é o texto que Paulo escreve aos Gálatas sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E naquela situação, naquele final de semana de jejum,
buscando ao Senhor. Era madrugada, estava orando algumas horas já. E poucas vezes na minha vida a gente ouve Deus, o Espírito Santo, falar com a gente de uma forma mais clara do que o normal. E eu não quero mistificar as coisas. Deus fala com a gente das formas mais simples. Lendo a Bíblia, louvando, adorando, meditando sobre a palavra de Deus. Ele fala com a gente nas coisas simples. Mas às vezes existem aquelas situações específicas na nossa vida que parece que o Espírito Santo fala contigo quase que te chacoalhando e te chamando a atenção. E quando o Senhor falou comigo sobre esse texto de Gálatas, foi uma dessas situações, poucas na minha vida que eu me lembro, eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração, quase como me segurando pela gola, assim. E o que eu senti claramente ele falando sobre o meu casamento, sobre mim, sobre minha esposa, ele falou: o problema é que vocês são carnais. Isso para mim caiu como uma pedra, como um fardo muito grande, porque frutos do Espírito Santo, as obras da carne, isso a gente já estudava no ministério infantil, a gente até desenhava a arvorezinha, colocando os frutos do Espírito Santo dentro de cada maçãzinha. Não era um texto novo para mim, mas parece que um entendimento veio sobre esse texto, como talvez eu nunca tive antes. E eu consegui enxergar que esse texto não fala sobre duas pessoas diferentes. Esse texto fala sobre uma mesma pessoa, onde duas naturezas estão em guerra, em briga. Como o próprio texto começa, né, no versículo 16. No versículo 16 começa falando: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E elas estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. As obras da carne estão na nossa natureza caída, nossa carne. O fruto do Espírito é aquilo que o Senhor vem colocando dentro de nós. E uma coisa que eu não estava conseguindo compreender na minha vida é justamente essa coisa de uma hora estar nos frutos do Espírito e outra hora nas obras da carne. Uma hora está nos frutos do Espírito e outra hora nas obras da carne. Uma hora eu estou sendo usado pelo Senhor, falando da palavra, outra hora eu estou brigando, mirando. Uma hora eu estou adorando a Deus e outra hora eu estou procurando satisfazer a minha carne com o pecado. E esse tipo de montanha-russa espiritual, Deus não planejou para nenhum de nós. Eu sei que muita gente às vezes se coloca num lugar como que, tipo, numa espécie de uma sarjeta espiritual, assim, onde a pessoa entende que ela é assim mesmo, Deus fez ela assim, Jesus entende ela, e vão tocando o barco, Jesus me perdoa, e é assim mesmo que vai ser. Vou ficar lutando contra o pecado para sempre. Mas nesses últimos 2 anos, tudo que eu tenho estudado, tudo que eu tenho orado e buscado em Deus, tem me apontado para isso. Tem me apontado para isso. O Senhor tem me ensinado: você precisa de poder. E não é esse tipo de coisa que a gente vê por aí. Rodopiar, se arrastar, imitar animal. Eu não vou me aprofundar sobre falar em línguas, sobre profetizar, porque não é o foco da mensagem agora. Mas o Senhor Jesus quer nos empoderar para viver a vida cristã em vitória sobre o pecado, em vitória sobre a carne, em vitória sobre essa montanha-russa, sobre essas nuances assim da carnalidade. De uma hora numa semana tu tá assim, parece que super cheio de Espírito Santo, aleluia, tu sai daqui da igreja assim, Jesus. Em outra semana parece que para ler a Bíblia é um esforço, para orar não dá, parece que tu sente um fardo, às vezes tu cai no pecado, o diabo te acusa e tu fica naquela assim, não consegue mais buscar Deus. Não é essa vida que Deus planejou para nós. O batismo no Espírito Santo é exatamente isso. Jesus sempre soube que a gente é incapaz de viver a vida dele no nosso próprio braço, simplesmente usando a nossa determinação, ou o nosso desejo simplesmente de ser santo ou de seguir ele. A gente nunca teve chance.
É a obra do Espírito Santo em nós. É o empoderamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Isso tem ficado cada vez mais claro na minha vida. E eu confesso que eu relutei um pouco em trazer essa mensagem porque eu pensei, meu Deus, eu me sinto como que alguém molhando os pés na água da praia sobre esse assunto. Eu não me sinto alguém como assim, olha, eu estou aqui na frente segurando esse microfone porque eu sou uma pessoa totalmente cheia do poder do Espírito Santo. Mas, amém, irmãos, eu tenho experimentado vitórias como eu nunca tive antes. Eu tenho experimentado ouvir a voz do Espírito Santo me auxiliando. Irmãos, se vocês andarem de perto comigo e desenvolverem intimidade comigo, vocês vão descobrir alguém cheio de falhas e limitações. Falhas e limitações que trazem problemas no trabalho, trazem problemas no casamento, trazem frustrações. Mas o que eu tenho experimentado, durante todo esse tempo que eu tenho realmente entendido que eu preciso desse respaldo, eu preciso desse poder do Espírito Santo, é experimentando realmente esses problemas cada vez mais, assim, sendo auxiliados pelo Espírito Santo mesmo. Coisas que eu vou me lembrando, coisas que o Espírito vai me orientando, que eu pensaria, cara, eu teria esquecido disso. Eu não teria tido essa atitude se não fosse o Espírito Santo falando comigo. Deus deseja que todos nós tenhamos uma vida de vitória, uma vida capacitada, uma vida empoderada para viver, para seguir Ele, para viver realmente aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Nosso chamado, evangelizar com poder e autoridade, não é como Paulo falou, não é falar de forma bonitinha. Às vezes é um Jesus te ama, mas é um Jesus que te ama cheio do poder do Espírito Santo e já é o suficiente para quebrantar um coração duro. Nunca foi sobre nós. É obra dele. Essa experiência que eu tenho tido e que tem mudado muitas coisas na nossa vida, que tem mudado o meu casamento, que tem trazido um avivamento para dentro do nosso lar. Isso não significa que a gente não passa por lutas. Isso não significa que as provações não vêm, e vêm, as lutas vêm bastante. Mas a cada dia tem sido uma experiência andar com o Senhor, buscando a presença dEle, buscando, como Paulo fala, ser cheio do Espírito Santo. E foi bem conveniente a gente ter estudado essa semana nos grupos familiares sobre a oração. Porque, assim como em Joel 2 fala, né? Depois receberão... deixa eu ver aqui. Joel fala, né? E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. E esse depois significa o quê? Se a gente analisa o capítulo antes de Joel, ele fala do povo de Israel se arrepender, jejuar e orar e buscar diligentemente o Senhor. Isso é uma coisa que eu quero colocar como desafio para as nossas vidas. Eu sei que a gente tem o hábito de orar quando dá, orar às vezes no final do dia, mas eu gostaria de colocar esse desafio para todos nós, que a gente faça o sacrifício que for necessário, mas que a gente comece o nosso dia buscando, mas buscando para valer, não buscando por 5 minutos, querido, nem por 10, 15 minutos, tirando assim um tempo saudável na presença dele, até que tu sente a presença dele te envolver. E eu te desafio a você ver se o seu dia não corre totalmente diferente. Se aquilo onde você costumava tropeçar, você se sente empoderado, a graça dele está sobre você. Você tem vitória. Quero desafiar você, nem que você tiver que passar menos tempo assistindo Netflix à noite,
ou no celular, nem que tiver que dormir mais cedo, mas começa o dia mais cedo do que você costuma e começa o dia de joelhos diante da presença do Senhor. Clama a Ele, Pai, eu me humilho diante da Tua presença, eu reconheço que eu não sou nada sem Ti. E reconheço que se não for por Ti, eu estou perdido. Começa o teu dia de joelhos na presença dEle. Busca esse respaldo, busca realmente esse mover do Espírito Santo na sua vida, esse empoderamento. É algo que muda o seu dia. É algo que te capacita. É isso que Jesus planejou para as nossas vidas. Uma capacitação. Amém? Vamos nos colocar de pé. A mensagem de hoje foi mais curta, mas desejo de coração que realmente eu possa ter falado a vocês da mesma forma como falou na minha vida. E que se alguém se encontra, talvez, numa situação parecida como eu descrevi, eu penso, olha, Lucas, meu casamento é só briga, eu não consigo vencer o pecado. Eu sei que eu tenho Espírito Santo, porque o Espírito Santo me dá a convicção de que eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus, mas parece que eu não tenho força. Parece que eu não tenho força para vencer o pecado, para vencer a carne. Parece que eu não tenho domínio próprio. Quando eu vejo, eu já estou me irritando, brigando, discutindo. Quando eu vejo, eu já estou caindo no pecado de novo. E de novo eu peço perdão. E eu fico nesse círculo vicioso. Talvez algum de vocês se veja nessa situação. Eu quero dizer para ti essa noite, não é isso que o Senhor planejou para ti. Um dos frutos do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo realmente é o domínio próprio, a paz, é o amor, a paciência. É isso que o Espírito Santo tem para nós. É isso que Deus planejou para as nossas vidas. Que a gente seja empoderado pelo Espírito Santo. E que a gente tire da nossa cabeça todo medo da liberdade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus vivendo em nós. Ele não é nem menor e nem maior. Ele é Deus vivendo em nós. Não tenha medo de buscar o poder do Espírito Santo na sua vida. De dar toda a liberdade que Ele quiser na sua vida. Eu te desafio a ver se a sua vida não vai começar a tomar um rumo totalmente diferente. Se você não vai começar a andar em vitória sobre aquilo que você talvez nunca tinha vitória a sua vida inteira. Se você não vai começar a ver um domínio próprio, um controle onde você costumava se estourar, onde você costumava a não ter controle sobre aquilo que você falava, o Espírito Santo começa a ministrar, e você começa a perceber que você se sente empoderado para resistir esses impulsos, que são carnais. É isso que Deus planejou para nós. A gente nunca teve chance de conseguir sem o poder do Espírito Santo. E é esse o ministério dele. É isso que ele veio fazer nas nossas vidas. Nos encher de poder para viver a vida de Cristo nas nossas vidas. Amém? Incline a sua cabeça, vamos nos colocar em oração novamente. Ó Senhor Deus e Pai, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Tu sabes que nós te amamos. Tu sabes que nós te amamos, Pai, mas quantas vezes a gente cai, quantas vezes a gente falha em te buscar, quantas vezes a gente te nega, em situações em que a gente podia testemunhar o teu amor, mas a gente fica quieto. Quantas vezes a gente podia levantar a bandeira do Evangelho publicamente, mas a gente se envergonha. Mas, Senhor, nós estamos aqui como teus filhos, clamando a Ti, Senhor. A Tua palavra diz em Lucas que, assim como um pai não negaria algo bom para o seu filho, que Tu também não negarias o Teu Espírito Santo a quem pedisse. Nós queremos aqui, como igreja, pedir, Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito essa noite, Pai. Tu sabes da vida de cada um aqui, Deus.
Tu sabes, Pai, quem tem lutado contra o pecado, Senhor. Tu sabes quem tem lutado contra a carnalidade, Deus. Tu sabes quem tem lutado contra as obras da carne aqui, contra o desânimo, contra a depressão, contra uma tristeza profunda no coração e na alma, com dificuldades no casamento, dificuldades no trabalho, desanimado com a vida. Ó Senhor, eu clamo a Ti, que o Senhor derrame essa noite, Senhor, Teu Espírito sobre todos nós, Pai. Nos enche, Senhor, com Teu poder, Pai. Nos enche com Teu poder, porque Tu és tudo que nós precisamos, Senhor. Nos capacita essa noite, Pai. Ó Deus, eu clamo a Ti que o Senhor toque os nossos corações para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Para que a gente se arrependa de ter Te trocado por poços vazios e secos que não nos dão poder nenhum, que não nos capacitam, que não nos enchem de nada. E que a gente possa se voltar para Ti de todo o coração, Senhor. Como o próprio profeta falou, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Senhor, eu clamo a Ti que o Senhor nos coloque aos Teus pés, Te buscando com todas as nossas forças, Pai. Nos perdoa por tantas vezes Te dar o nosso resto, Pai. A gente arranja tempo para tudo, Deus. A gente arranja tempo para tudo aquilo que a gente realmente quer. E quantas vezes a gente só vai Te encaixando no meio do nosso dia, com pequenas orações curtas, Te entregando sempre o mínimo, Te entregando sempre a sobra, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai. Mas eu clamo a Ti que o Senhor nos leve ao arrependimento, Deus. Ao arrependimento de não Te buscar de todo o nosso coração. Mas que o Senhor nos toque para que essa próxima semana a gente realmente nos coloque, que a gente realmente se lance aos Teus pés, Senhor. Te buscando com todas as nossas forças, Pai. E que a gente possa experimentar essa semana uma semana cheia do Teu Santo Espírito, Senhor. Uma semana de vitória, Pai. Uma semana marcada pelo Teu poder, Senhor. Poder que o Senhor planejou para nós, para nos empoderar, viver a vida de Cristo em nós, Senhor. Que a gente possa chegar no final de semana e perceber essa semana foi uma bênção. Essa semana foi uma semana de vitória. Nos ajuda, Senhor. Nós somos a Tua igreja, Pai. Derrama o Teu Espírito sobre nós essa noite, Senhor. Como Tu mesmo prometeste, Pai. Agita as águas paradas da nossa alma, Senhor. Nos enche com Teu Santo Espírito, Pai. Nos empodera essa noite, Deus. Que a gente possa começar a experimentar mais realmente da vitória em Ti, Senhor. Da vitória sobre a carne, da vitória sobre o pecado, da vitória sobre todos os impulsos caídos. Mas que essa semana seja uma semana que a gente brilhe como um farol no escuro, Pai. Que a gente possa viver aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, Senhor. Eu clamo a Ti, Pai, fala com cada um de nós, Senhor. Fala com cada um de nós, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Que só Tu tens o poder, Pai. Sem Ti nós estamos totalmente perdidos. Sem Ti nós estamos fadados ao fracasso, Deus. Nos visita essa noite, Senhor, e enche-nos com Teu poder, Pai. Empodera-nos, Senhor. Nós queremos ser parecidos contigo, Jesus. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e possa se alegrar. A gente sabe que o Senhor nos ama, mas a gente quer alegrar o Teu coração com o nosso testemunho, com o nosso estilo de vida. Nos capacita, Senhor. A gente está tão cansado, Deus, de falhar. A gente está tão cansado, Deus, de andar em círculo vicioso, de cair e se levantar, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai. Nos capacita, Deus, nos empodera, Pai. Enche-nos com Teu Santo Espírito, Pai. Nós queremos ser cheios de Ti, Senhor, essa noite. Nós clamamos a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.